Olá, muito boa tarde para você. Chega mais, porque hoje é sabadão e o Globo Esporte tá na área para animar o seu fim de semana com as notícias do Brasileirão e também do UFC e também da Fórmula 1. Vamos começar então falando do Vasco, que recebe o Vitória amanhã em São Januário. Não foi nem preciso perguntar. O Ricardo é o treinador do Vasco, tem contrato até 31 de dezembro de 2018 e esse contrato vai ser cumprido até o final. Foi assim que o diretor executivo de futebol do Vasco, Paulo Pelaipe, abriu a coletiva de imprensa após seguidas goleadas, eliminação na Libertadores e a derrota por 3-0 para o Bahia na Copa do Brasil. O sentimento é um só. Nós ficamos envergonhados. Não só o Zé, a diretoria, os jogadores também têm brio, eles têm vergonha na cara. Esses caras estavam envergonhados dentro do vestiário, conversaram, nós já conversamos com eles depois do jogo, conversamos hoje. Ainda em Salvador, o que vimos foi o Zé Ricardo abatido. Temos aqui mudar, alguma coisa tem que ser feita para que a gente possa mudar a história, porque a gente não pode, de forma tão recorrente, para fazer partidas do nível que nós fizemos. Após a derrota para o Bahia por 3-0, o técnico Zé Ricardo usou muitas vezes o termo mudanças. Disse que o Vasco precisa de uma mudança de comportamento para o restante da temporada. E para este jogo contra o Vitória, também é possível que haja uma mudança tática no time. Afinal, o Zé Ricardo irá contar com o retorno de 4 jogadores. Evander, Giovanni Augusto, Breno e Paulo Vitor treinaram normalmente e estão liberados para jogar. Domingo, em São Januário, o Vasco quer manter o bom início no Brasileirão. Já são 2 vitórias e um empate. Vencer novamente mudaria os ânimos e a confiança que andou abalada nos últimos dias. Tá aí, tem Vasco e Vitória amanhã e segunda-feira tem clássico carioca, Botafogo e Fluminense no Nilton. E ó, o Bota treina hoje e amanhã também no estádio, mas sem acesso à imprensa, né? A equipe não está confirmada, mas o atacante Rodrigo Aguirre deve ser a novidade na lista para o jogo. O uruguaio deve começar o clássico no banco. Muito bem, o papo agora é o Fluminense, né? Que voltou da classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, festejado pela torcida. Cerca de 100 torcedores recepcionaram o time no desembarque no Rio, a gente está vendo aí. Reconhecendo o esforço da equipe que passou aquele sufoco na Bolívia, né, a 4.000 metros contra o Nacional Potosí. Eu venho ter um estímulo muito grande para os jogadores. Porque muita gente não vê isso, cara. Isso é coisa que emociona e eles vão ver a cada jogo aquela alma que eles têm visto. Todo sofrimento é bom, principalmente quando vem a recompensa. Todo mundo feliz no Fluminense. E olha, gente, segunda-feira tem convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da Rússia. Ao vivo na Globo, depois do Jornal Hoje, hein? E a gente conversou sobre a seleção com o zagueiro Lúcio, que disputou 3 Copas, ganhou uma e aos 40 anos está de clube novo. Um grupo muito pequeno de brasileiros conhece o gosto de ser campeão do mundo. 94 jogadores possuem essa honra. Apenas um ainda joga futebol profissionalmente. Os outros me chamam de fominha, eu sou mesmo, gosto de jogar bola. O Lúcio estava lá, no Penta, em 2002. E aos 40 anos, a lembrança daquele título ainda é a melhor de uma carreira de sucesso. Acho que ali é o ápice de qualquer jogador. Uma carreira de sucesso que ganhou mais um desafio. O Lúcio voltou a vestir amarelo, só que dessa vez com o Brasiliense. Voltar a jogar um campeonato brasileiro, por mais que seja uma Série D, né? Mas é importante a gente levar a sério e eu costumo, tudo que for fazer, faço a 100%. E quando a seleção de Tite pisar em campo na Rússia no dia 17 de junho, concentrado em casa, em Brasília, estará o Lúcio 100% torcedor, um otimista. Você vê os nomes, o peso que tem o Brasil hoje em todas as posições, no gol, na defesa, lateral, meio de campo, ataque. Então, assim, o Brasil vai muito forte. E para a vaga ainda em aberto na zaga, Tite tem estudado algumas opções. Eu tenho visto mais em destaque, tendo um desempenho muito bom, é o Jeromel. E claro, também pelo fato do Grêmio vir conquistando títulos, isso expõe mais ainda e dá
claro, um peso maior para a convocação dele. O desejo do Lúcio e de todos é que esse grupo dos privilegiados aumente ainda mais. Alô, rapaziada da seleção, estamos aqui na torcida. Espero que vocês possam ter um excelente desempenho e voltar para o Brasil com essa taça de Copa do Mundo e com o nosso Hexa. Valeu, um grande abraço, é nóis. Aí, Lúcio, mandando boas vibrações para a seleção brasileira. E olha, depois do intervalo, há 33 dias da Copa do Mundo, temos boas notícias sobre a recuperação do Neymar. E depois de perder 6 quilos em 2 horas, o que um lutador faz assim que acaba a pesagem? Enche a pança, né? Claro, com um menu de chefe de cozinha renomado. Aí é covardia, né, gente? A essa hora é covardia, hein? Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta, gente. A gente mostrou ontem que o Daniel Alves está fora da Copa da Rússia por causa de uma lesão no joelho direito, né? Mas hoje tem uma boa notícia vinda diretamente de Paris. A recuperação do Neymar vai muito bem, obrigada. O craque que fraturou o pé no fim de fevereiro fez exames pela manhã e o Alexandre Oliveira tem as informações pra gente. Neymar passou por exames nesse hospital aqui em Paris e as notícias são boas. Ele está liberado para fazer treinos em campo com bola, ainda no ritmo mais lento do que os outros jogadores, mas é uma evolução prevista e esperada pelos médicos. Ele ficou cerca de 1 hora no hospital, saiu rapidamente, fez um aceno para as câmeras e saiu sem falar nada. Ele foi acompanhado do médico do Paris Saint-Germain, Eric Roland, e também do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Lasmar sai hoje aqui da França e vai fazer uma avaliação no lateral direito Fagner, do Corinthians, que está machucado desde o dia 29 de abril. Ele é um dos candidatos à vaga de Daniel Alves, ao lado do Rafinha, do Bayern de Munique, e também do Danilo, do Manchester City. Bebeto e Romário jogavam por música? Bebeto começa uma jogada. O Romário tá sabendo o que o Bebeto tá pensando. É como um músico fazer uma bela música só com 2 acordes. E que música representaria esta relação? A leveza do Bebeto aliada à esperteza, ao humor do Romário. Ouvimos grandes nomes da música e do futebol e usamos a resposta para compor uma sinfonia no país da Copa. O resultado você assiste amanhã no Esporte Espetacular. Até lá! Muito bem, Fernanda, gente. E amanhã tem Flamengo e Chapecoense ao vivo na tela da Globo às 4 da tarde. Jogo fora de casa para o líder do Brasileirão tentar se manter na ponta. Ver o Diego assim, correndo, sem qualquer problema, é um alívio para a torcida e para o Maurício Barbieri. Depois de 3 jogos fora, se recuperando de uma lesão no joelho direito, ele está relacionado para o jogo contra a Chape amanhã em Santa Catarina. É a boa notícia, mas a maratona de jogos decisivos começa a cobrar o preço. E a atuação no jogo contra a Ponte Preta, mesmo com a classificação para as quartas da Copa do Brasil, não deixou os rubro-negros muito felizes. Apesar da invencibilidade, que chegou a 8 jogos oficiais e nos últimos 6... Acho que agora é pensar na classificação, que a gente passou de fase. E o Barbieri resolveu deixar no Rio descansando o goleiro Diego Alves, Hever, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Afinal, na quarta já tem o Emelec pela Libertadores no Maracanã e uma vitória classifica o Flamengo para as oitavas. Se a torcida não ficou lá muito empolgada com a atuação contra a Ponte Preta, tem motivos para criar boas expectativas para o jogo de domingo. Nos confrontos contra a Chapecoense, não tem faltado gols e beleza. Em 2015, o Paulinho mandou uma pancada no ângulo. Que precisão, que força, que chutaço! Um gol lindo do Paulinho! O Diego, ano passado, também mandou um chutaço de primeira, de ainda mais longe. O Apodi afasta, cai no pé do Diego, acerta um chute espetacular! Abriu em grande estilo uma goleada que chegou a 5-1, numa noite em que o Guerreiro estava iluminado. Fez 3. São 3 do Guerreiro! Mas para os jogadores, bonito mesmo vai ser ficar na liderança pela 3ª rodada consecutiva, o que não acontece há 10 anos. A gente vai no foco da vitória, independente de ser golaço ou não. O importante é a gente sair com os 3 pontos de lá e com a liderança garantida. E
E aí, rapaziada, já escalaram seu time pro Cartola? O mercado fecha daqui a pouquinho, hein? Às 2 horas da tarde. Os preferidos da galera são o Gabigol do Santos, o companheiro dele, Lucas Veríssimo, além do Sassá do Cruzeiro. Felicidade do torcedor do Bauru. Fim de papo, e Bauru venceu essa batalha. Nosso sexto jogador, olha aí o ginásio lotado. Isso é importante pra gente e isso nos motiva. Motiva mesmo. O Rafael Hetzheimer e o Isaac juntos somaram 42 pontos para o Bauru em casa contra o Paulistano. Vitória por 82-75 e série semifinal do NBB empatada em 2-2. Segunda-feira tem o 5º e último jogo para ver quem vai para a decisão do Novo Basquete Brasil. E hoje tem o UFC Rio e você pode acompanhar ao vivo no canal Combate. Em uma das principais lutas da noite, o Vitor Belfort vai fazer a despedida dele do UFC contra o Lyoto Machida. E a leoa Amanda Nunes vai defender o cinturão da categoria peso galo contra a América Pesagem. Mas, ó, teve a recompensa. E vem aí, César Ferreira Mutante! Pesagem, quando a luta começa antes mesmo de entrar no octógono. Eu vou lutar contra o Carl Robinson, um cara jovem, um lutador que está invicto no MMA. Bom, acabei de vir da pesagem oficial do UFC. Graças a Deus foi tudo muito bem, bati o peso bem. Para ficar no peso de cada categoria, os lutadores costumam perder muitos quilos em poucos dias. Um processo que para muitos é considerado mais difícil do que a própria luta. Fiz na sauna seca. Tirei aproximadamente 6 quilos em 2 horas. Acho que é por isso que meu apelido é mutante. Então é uma coisa que a gente nem aconselha atleta amador a fazer isso. Procura um profissional, procura um nutricionista. O bom dessa dieta é que quando ela acaba, o lutador pode comer à vontade. A partir do momento em que se encerra a pesagem, não tem mais controle de peso nenhum. E a recompensa pelo sacrifício vem na forma de escondidinhos, salmõezinhos, moqueca, pelas mãos do renomado chefe de cozinha, João Diamante. Eu já cozinhei em presídio, já cozinhei nas Olimpíadas, mas nunca cozinhei com lutador de MMA. Além do interesse pela comida, os dois têm em comum histórias de superação. Eu saí de uma comunidade muito pobre, morei em academia, dormi no tatame 4 anos, trabalhei como segurança, ganhava R$30 por semana, na qual eu me mantia com esses R$30, não sei como. Em casa eu comecei a cozinhar porque minha mãe saía para trabalhar. Fiquei na faculdade entre os 3 melhores, entre 4.000 alunos, e fui convidado para fazer um estágio com o chefe Alain Ducasse na França. De um dia tu tá no Andaraí, que é uma das maiores comunidades que tem aqui no Rio de Janeiro, tiroteio, e outro dia tu tá no país de primeiro mundo. Tem um projeto social que se chama Diamante na Cozinha. A gente tem a ferramenta aí, gastronomia, para tentar integrar pessoas de diversos níveis sociais à sociedade através da gastronomia. Opa, hora! Ferreira Mutante! Fala, César, vamos começar o primeiro fight. E aí, essa é a melhor parte. E depois de aproximadamente 20 minutos, vem a finalização. E, cara, você conseguiu uma coisa que ninguém conseguiu até hoje. Vai me colocar... Boa sonífero, amigo, dá mó sono. Já quem vai largar na frente no GP da Espanha de Fórmula 1. E a gente repetiu uma cena de 30 anos atrás. 2 irmãos, frente a frente, para lembrar o dia em que o Maracanã abriu só para uma disputa de pênaltis. Gente, estamos de volta e amanhã tem GP da Espanha de Fórmula 1 ao vivo na Globo às 10 horas da manhã. E antes do treino classificatório, um ídolo espanhol apresentou a pista de Barcelona para os fãs do mundo inteiro, olha só. Quem melhor do que um piloto para apresentar as características de uma pista? I'm Fernando Alonso, this is Barcelona
Neste ano, a Fórmula 1 vem mostrando os circuitos da temporada de uma forma diferente. A cada grande prêmio, um piloto é selecionado para gravar um vídeo com um formato que se aproxima do que é visto em videogames. Na mesma tela é possível ver o movimento dos pés nos pedais, o das mãos no volante e o carro no traçado da pista. Enquanto isso, o piloto vai narrando como deve ser a pilotagem. E a gente agora entra numa freada forte. A ideia é inspirada neste vídeo de Ayrton Senna descrevendo a pista de Interlagos de dentro do carro. Joga a terceira, veja a potência. Essa é uma tática para aproximar fãs e categoria. Aqui na Espanha, Fernando Alonso foi o escolhido para apresentar a pista. Ele é ídolo local. E mesmo que por enquanto não tenha chances de brigar pelo título da temporada, o espanhol é o personagem principal do Grande Prêmio de Barcelona. Na entrevista, dezenas de jornalistas se apertam só para poder escutá-lo. E ele ainda escreveu uma carta para o site oficial da Fórmula 1, onde conta o que falaria para o jovem Fernando Alonso de 15 anos atrás. Você vai conhecer pessoas incríveis que vão fazê-lo entender que a Fórmula 1 é um mundo diferente e que, por isso, você deve aproveitar cada minuto desta incrível jornada. Você vai conquistar vitórias, 2 títulos mundiais e também vai construir um museu com tudo que você colecionar ao longo dos anos. Só que esse tempo ficou para trás. Agora o vitorioso Alonso sofre com uma McLaren que não briga pelas primeiras posições. No treino classificatório de hoje ele terminou na 8ª posição. Lewis Hamilton da Mercedes vai ser o pole, Valtteri Bottas, o companheiro dele, o segundo, e em terceiro está Sebastian Vettel da Ferrari. Mas o GP de Barcelona, com o seu personagem principal, vem mostrando que a Fórmula 1 não é só técnica, é também humana. Segunda-feira, Botafogo e Fluminense fecham a rodada do Brasileirão e a gente reuniu 2 irmãos para relembrar a vez que o Maracanã abriu só para uma disputa de pênaltis. Como esquecer de um dia como aquele? Não imaginei que ia passar por isso um dia. Como não lembrar de detalhes, apesar dos 30 anos já passados? E foi cair justamente o pênalti decisivo. 2 irmãos, amigos, ex-jogadores de futebol. Ricardo, para mim, faltou ele pegar só a seleção. Muito técnico, muita facilidade de sair jogando. O mais velho, ex-goleiro, bicampeão carioca com Botafogo. O caçula, ex-zagueiro, começou no Fluminense, rodou por Bragantino, Goiás. Os 2 têm boas histórias para contar sobre a única vez em que estiveram em campo num mesmo jogo. Pênalti geralmente é aquela hora em que o cobrador tem a obrigação de fazer o gol e o goleiro pode virar herói. Esses 2 já se viram nesse momento, juntos, um contra o outro, aqui no Maracanã, num dia histórico para a família Cruz e para o Brasil também. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Dia 5 de outubro de 1988, o Brasil começa a entrar numa nova era. O povo brasileiro recebe a nova Constituição. Mas este Brasil que pretende mudar parece não ter mudado no futebol. 22 jogadores, comissões técnicas, trio de arbitragem, jornalistas, mais de 5 mil torcedores, para ver apenas cobranças de pênalti. Uma situação muito ruim, né? Entrar no Maracanã, voltar a um estádio, criar toda aquela estrutura para cobranças de pênalti, deveria ter sido feita na época do jogo. Um mês antes, o clássico valia pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela época, as vitórias valiam apenas 2 pontos. Mas um regulamento ainda em teste daria 3 pontos para o vencedor de cada jogo. O empate levaria a uma decisão por pênalti. O vencedor nas penalidades ganharia 2 pontos, o perdedor 1. Ricardo Cruz no gol botafoguense. É uma briga em família, espero que ele tenha sucesso, mas que o Botafogo vença. Alexandre, na zaga tricolor. Alexandre rasgando. 1-1 no tempo normal. A gente jogou, empatou e a ordem do nosso presidente era não cobrar os pênaltis. Vou relatar em súmula e vai para o tribunal. Apenas isso, nada mais. De minha parte está cumprida a minha missão. Decisão do tribunal?
que os dois times voltassem a campo para bater os pênaltis. Eu torci muito para não ter que bater. As cobranças alternadas, a surpresa. O então jovem Alexandre foi chamado. Primeiro jogo no profissional, porra. Quando o Sérgio quase me chamou para bater o pênalti, eu nem acreditei. Eu falei, não é possível. Será que o senhor meu está me chamando? Eu falei, bom, tem que ir, não tem jeito. O que eu me recordo muito bem na hora da batida, a fisionomia dele era muito tensa. A caminhada do meio de campo até aqui, porra, com ele no gol, o pensamento era só, porra, se eu perder esse pênalti, o que eu vou fazer? Eu vou na bola certa até o canto, né, sair na foto, como a gente brinca, né, pelo menos, mas não deu. Quando a bola bateu na rede, foi um alívio. Né? Agora é um momento decisivo. Irmão contra irmão. O zagueiro Alexandre Cruz chuta. E vence o próprio irmão, o goleiro Ricardo Cruz, do Botafogo. Abraço protocolar e fisionomias tensas naquela disputa de pênaltis, vencida pelo Fluminense. Beijo, carinho e muita admiração 30 anos depois. Que distância é? Era essa distância maior pra você? Vem cá, era essa distância toda mesmo? Alexandre aos 51 anos, Ricardo aos 55, reviveram aquele dia inesquecível. Ai, já deu uma dorzinha, hein? O ex-zagueiro, que hoje trabalha com vendas, tentou bater daquele mesmo jeito. Demorou, mas saiu. Já foi. Bola no ângulo, gol de Alexandre, em cima do hoje preparador de goleiros, Ricardo. Ele fazer o gol ou eu pegar, seria muito pior para ele ter perdido. Ou seja, no fim, vitória da família Cruz. Num dia de ótimas lembranças de um Brasil que sonhava. De recordações não tão agradáveis de um campeonato ainda desorganizado. E de um duelo inédito, que jamais vai sair da cabeça desses dois irmãos. Tá aí, porque recordar é viver, né, gente? O Globo Esporte fica por aqui, a gente se despede lembrando que amanhã tem Flamengo e Chapecoense ao vivo aqui na Globo às 4 da tarde, jogo do líder do Brasileirão, hein? Beijo! Bom fim de semana pra vocês, tchau, tchau!